Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo número 5, né? E vamos fazer a leitura da mensagem completa, mas a nossa meditação dá-se a partir do versículo número 18. Efésios, capítulo 5, e a meditação, versículo 18, a seguir nas referências. Amém, irmãos? E diz o seguinte, a santa palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios capítulo 5 está escrito o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque noutro tempo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Vou repetir porque é lindo demais, né? Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os deveres domésticos, né? Aqui nos deveres domésticos, irmãos, o Senhor está falando, né, em casa, o relacionamento entre marido e mulher. Está falando com cada um de nós sobre o nosso relacionamento na nossa própria casa, em nosso lar, na nossa família. É disso que Deus está falando. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque muitas vezes os irmãos, nós temos a palavra nos dá entendimento, quando fala do relacionamento domésticos, muitas vezes ele está falando com a igreja, né, com os membros, entre o relacionamento entre irmãos na igreja. Mas aqui é diretamente
diretamente um alerta, é instrução, é ensinamento do Senhor para com cada um de nós, marido e mulher, para que nós tenhamos uma vida plena de saúde, de gozo, de paz e de alegria em nossos lares, em nossa casa, em toda a nossa família, né? Nosso relacionamento entre marido e mulher e na nossa casa, né? Isso se estende a nossos filhos e para toda a família, né? Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ou seja, você na igreja é uma grande serva de Deus, uma mulher honesta, mulher que as pessoas olham e falam, nossa, que mulher virtuosa, né? que varoa valorosa, né? É a chamada mulher virtuosa, né? Mulher valorosa, cheia de virtudes, do poder e da graça do Espírito Santo, né? Então, a palavra está falando com você, esposa, né? Com você, mulher, que tem marido, né? Para que você seja, para você respeitar e amar o seu marido, respeitar, amar e dedicar ao seu marido como ao Senhor. Assim como você é na igreja, você ser também a mesma coisa na sua casa com o seu esposo, com o seu marido, né? Aleluia, Pai. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? E que assim seja também o seu você para com seu marido e seu marido para com você, né? Pronto em todo tempo, em todo momento, em todo lugar que você esteja, né, a te defender de corpo, alma e espírito, né? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sujeitar, irmãos, quer dizer aceitar, buscar entender, buscar antes de você se revidar, de você se rebelar contra o seu marido, você primeiro procura entender o que é que está acontecendo, o que é que ele está falando, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pedindo, para depois você responder, né? Responder com blandice, responder com o temor do Senhor no seu coração, aquilo que você deseja responder a seu marido, né? Seja lá o que for, seja lá como for, quando for e como vier, Deus pede isso para que haja paz no nosso lar, na nossa família, cada um do seu esposo com sua mulher, né? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, cada uma a seu próprio marido, né? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido também da mesma forma amar, respeitar, né, querer bem, desejar todo tipo de bem e defendê-la de toda e qualquer situação contrária que vier contra ela, né? Porque Cristo assim defende a sua igreja, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, né? Ou seja, pela palavra de Deus, nós somos purificados. Marido, mulher, esposa, filhos, lar, tudo é purificado pela santa palavra de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você, marido, você, mulher, você defende a sua esposa dessa forma? Você, marido, você, mulher, você defende o seu marido dessa forma? Mesmo ele sendo culpado, você se comparece para defendê-lo? É claro que falando a verdade, com justiça,
Né? E você, marido, você comparece para defender a sua mulher também dessa mesma forma? Né? Mesmo ela sendo errada, mesmo ela estando errada, estando sendo culpada, você aparece para defendê-lo, mas praticando a justiça, falando a verdade? Deus nos recomenda que seja assim, né? De nossa parte, um para com o outro, de um modo geral, né? Praticando a justiça e o juízo, né? Então, o Senhor pelejará por nós em todo e qualquer tipo de situação, né? Louvado seja Deus. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, Deus no casamento, no matrimônio, e nos deu, né, um ao outro em matrimônio, e disse que era uma só carne. Então o que dói num, evidentemente, também dói no outro da mesma forma. Né? Assim precisamos comparecer sempre que for necessário para que nós possamos defender um ao outro, assim como as leoas defendem os seus filhotinhos. Né? Assim como os leões defendem o seu bando inteiro ali que ele está à frente. Né? Temos que ser o homem, tem de ser no seu lar, na vida da sua esposa, para com sua esposa, como o leão, na sua casa, na sua família, como o leão defende a sua tribo. Né? Então nós precisamos ser da mesma forma para com a nossa esposa, para com nossos filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas, genros e noras, né? Sempre praticando a justiça, mas comparecer sempre que for necessário para defendê-los de toda e qualquer situação de perigo que eles tiverem. Da mesma sorte a esposa para defender os seus filhotes, né, de todo tipo de predador quando vem pegá-los ali. Né? Ainda nesta semana eu vi um vídeo, né, que dá essa ilustração. Vinha um bando de búfalo, né? Chegaram ali onde estava um filhote da leoa, né? Ali meio desgarrado dos outros, da mãe com os filhos, né? E eles vieram tudo em cima desse filhote, né? E a leoa, aquele bando de búfalos vindo em cima, ela não se intimidou e foi ao encontro, já vendo os búfalos e vendo o seu filhote que corria aquela marchinha que ele corre, fugindo, porque sabia que o inimigo estava chegando, estava muito próximo ali, né? E a leoa foi de encontro e ela só parou depois que chegou onde estava o seu filhote, com aquele bando de leoa, de búfalos vindo em cima. E ela pegou seu filhotinho na boca e conduziu ele fora do perigo, livrando das garras dos búfalos que já ia pegá-lo e ia trucidar ali naquele momento. Né? Assim a mãe deve ser no seu lar, né, em toda a sua família, para defender os seus filhos em toda e qualquer situação. E nunca atacá-los, e sempre defendê-los, mesmo eles estando errados, mas praticando sempre a justiça. Né? Praticando a justiça e o juízo, que Deus dá força, Deus dá graça, Deus dá conhecimento, Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento, e a justiça e o juízo flui nas nossas vidas, sempre de forma para edificação e nunca para destruir. Né? Assim é a santa palavra de Deus. Né? E assim, voltando agora nas referências, né? Louvado seja Deus, aleluia, Pai Santo é o teu nome. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos no imperativo, né? No imperativo significa enchei-vos do Espírito, imperativo, passivo, presente. Tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante, mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus, a serviço e testemunho.
Experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Cristo, em Jesus Cristo. Estamos plenos da palavra de Deus. Oramos, damos graças e cantamos ao Senhor. Servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Romanos, capítulo 8, versículo 1, Romanos 14, 1 ao 14, Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 14, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, Efésios 4, 30, 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 19. Terceiro, alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: a. Falar com alegria a Deus, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Versículo 19. B. Dar graças. Versículo 20. E C. Sujeitar-nos uns aos outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Versículo 5 ao 19. Vou repetir isso aqui porque essa mensagem é muito importante, é muito profunda. Terceiro, alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: a. Isso aqui, irmãos, é a demonstração do irmão e da irmã, do homem e da mulher que são servos de Cristo, faz a vontade de Cristo, vive em perfeita comunhão com Cristo e a sua igreja, vive em santificação de corpo, alma e espírito. Ele tem na sua vida esse tipo de procedimento manifesto a todos que o veem, que o ouvem. Isso é manifestado publicamente de forma extraordinária, né? Alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: a. Falar com alegria a Deus. Falar com alegria a Deus. O que é falar com alegria a Deus? É apresentar-se diante de Deus alegre, ainda que as dificuldades sejam grandes, ainda que os pesos são muitos, ainda que a cruz esteja pesada, mas você se apresenta diante de Deus com alegria. Esse é um crente cheio do Espírito Santo. Esta é uma crente cheia do Espírito Santo. Cheios da graça de Deus. Porque Jesus disse, ele nos afirmou na sua palavra, na outra mensagem: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, ele se apresenta, eles e ela, ou ele e ela, se apresentam sempre diante de Deus com alegria. Isto é uma demonstração do Espírito Santo. É uma demonstração. Falar com alegria a Deus em salmos. Falar com alegria a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais. Já falei como Paulo e Silas preso, depois de ser chicoteado, sangrando, ali o corpo inteiro, né, sendo a sua pele toda destroçada, louvavam e cantavam a Deus. Por volta da meia-noite, cantavam hinos. O presídio inteiro ficou assustado de ver aquilo, né? Aqueles dois homens, da forma que estavam, como estavam, né? Cantando? Como pode ser isto? Né? E o que aconteceu com aqueles dois homens? As cadeias foram todas no chão. As portas, né? Cadeias não significa o prédio, mas sim as prisões, né? Mãos algemadas, portas trancadas, foram todas abertas, porque estavam cheios do Espírito Santo. Que demonstração maravilhosa, né?
As cadeias caíram todas. É como um hino maravilhoso do cantor Márcio Nascimento, que eu gosto muito. As algemas caíram. Este é o nome do louvor. As algemas caíram. Este é o crente cheio da graça, do poder e virtude do Espírito Santo. Né? E a palavra afirma aqui exatamente isso dessa forma. Né? A manifestação do crente cheio do Espírito Santo. Né? Alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são falar com alegria a Deus em salmos e hinos. É o que fez Paulo e Silas. E cantos espirituais. Verso 19. Né? Verso 19. B. Dar graças. V. Dar graças. Verso 20. E sujeitar-nos uns aos outros. Verso 21. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.